Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem? Queridos e amados, eu quero aqui trazer uma palavra de Deus para o nosso elevo espiritual, amém? Então, desde já quero te agradecer por você assistir e compartilhar as nossas lives, nossos vídeos, Eu estou aqui no YouTube, e peço que você compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal. Você que é um servo do Senhor, um crente, um cristão, um evangélico, que gosta de ouvir as nossas mensagens, seja um participante, seja um evangelista conosco, nos ajude a transmitir e levar a palavra de Deus aos nossos queridos irmãos que às vezes estão trabalhando, estão no serviço, estão aí nos seus afazeres. E você que está aí na internet, vendo, compartilhando, Deixa aí o seu joinha, mas compartilhe os nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal. Eu estou aqui no YouTube, E você fazendo isso, você está nos ajudando a crescer o nosso canal, amém? Então, desde já quero agradecer primeiramente a Deus e a você que está aí na nossa página, nas redes sociais, no Facebook, no Messenger e no YouTube, tá bom? Eu parei de fazer um pouco no Facebook, porque lá está tendo muita restrição, A gente às vezes não pode falar nada, estão cortando a gente, bloqueando a gente. Então, eu optei por fazer um pouco de vídeo, trazer a mensagem de Deus aqui no YouTube, amém? Então, sejam bem-vindos a todos aqui no nosso canal, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja abençoado em nome do Senhor, a você e toda a sua família. Porém, vamos aqui trazer uma mensagem da parte de Deus, das Sagradas Escrituras para o nosso crescimento e o nosso elevo espiritual, tudo bem? Pega aí a sua Bíblia, pega aí o seu manual, o seu mapa, o seu guia, o seu exemplar e vamos se alimentar, vamos ver o que Deus tem para nós neste exato momento, amém? Tome posse da palavra de Deus, que você é uma bênção, amém? Vamos lá então. Eu quero deixar aqui uma palavra de Deus que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 1, que vai do 1 ao 9, amém? E vamos ver o que essa palavra vai trazer para nós aqui. Presta atenção. Eu dei aqui um tema, depois vou falar o tema. Vamos ler primeiro a palavra do Senhor. Gálatas, capítulo 1, de 1 ao 9. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, a igreja da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, o qual seja toda a glória para todos sempre, amém. Ao qual seja toda a glória para todos sempre, amém. Aí o apóstolo Paulo agora vai dizer: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho pregado, anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também o digo: se alguém vos anunciar, ou pregar outro evangelho, além do que já recebeste, o que temos pregado, seja anátema. Quer dizer, a palavra anátema quer dizer maldição ou amaldiçoado. É isso que o apóstolo Paulo está trazendo para nós através da mensagem de Deus. Ele estava aqui alertando aos Gálatas. Tinha alguém já pregando outro evangelho, anunciando outro evangelho. Estava inquietando, tirando a paz, tirando o sossego, Estava incomodando. E estava criando dúvida, no coração dos amados irmãos. Eu coloquei aqui um tema dizendo assim: trocando o evangelho de Cristo por coisas banais. É isso que está acontecendo nos dias atuais de hoje.
Quando nós olhamos para as redes sociais e muitos ministérios, você não vê mais um evangelho genuíno como Jesus Cristo pregava e como os apóstolos pregavam. Jesus, ele vem trazendo a mensagem da parte de Deus de salvação, de restauração, de restituição, de renovação, né? De reconciliamento, de cura, de libertação, mas um evangelho também que falava muito através do pecado, das condições do homem ter se afastado de Deus, homens, sociedade, povos, tribos, nações e línguas. Então o apóstolo Paulo está trazendo aqui, o que me chama a atenção é no versículo 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, quer dizer, mude a palavra, ou mude o conceito da mensagem, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, pregado, seja maldição, seja amaldiçoado. E hoje o que a gente vê, estão trocando o evangelho de Cristo, assim como trocaram Jesus Cristo por Barrabás, assim estão em alguns ministérios, alguns pastores, né? Alguns pregadores, evangelistas, presbíteros, aqueles que anunciam a palavra, que pregam a palavra, né? Estão transtornando, não estão trazendo à tona a verdade como a palavra deve ser. Então, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já temos pregado, anunciado, seja maldição. Então, quando o ser humano escuta um evangelho que não condiz com a Bíblia, que não condiz com as sagradas escrituras, você pode estar sendo amaldiçoado. É verdade, é a Bíblia que diz. Vai aqui, versículo 9. Assim como já vos dissemos, Paulo estava anunciando a palavra de Deus e já tinha trazido ensinamento sobre o que estava ocorrendo e acontecendo no meio do povo de Deus. É o tal do charlatanismo, né? É o tal do adivinhação. Então quer dizer, assim como já vos dissemos, eu já anunciei, eu já falei, eu já expliquei para vocês. Tá vendo? Que se alguém vos anunciar, pregar outro Jesus Cristo, outro evangelho, fazer uma ministração que não condiz com a palavra de Deus, seja amaldiçoado quem participa, quem ouve, quem se assenta. Se a pregação que você escuta, se a ministração que o ministro está anunciando não condiz com a verdade, não tem base bíblica, não tem fundamento, irmão, você está sendo amaldiçoado. É verdade. Porque a palavra diz assim, em Apocalipse, no capítulo 22, 18 e 19, assim, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras desta profecia, deste livro, que se alguém lhes acrescentar, ou alguém aumentar, veja bem, se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Então toda maldição, tudo de ruim, de mal que o próprio Deus mandou os profetas colocar, os escritores na Sagrada Escritura, ela passa para você. Apocalipse capítulo 22, 18 e 19, amém. Porque eu testifico, João falando, a todo aquele que ouvir as palavras desta profecia, deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Tudo que é de ruim passa para você, vai se pegar você. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Este livro é sagrado. Não, a palavra de Deus, meus queridos, ela é inegociável. Não se vende, não se troca, não se barganha. As pessoas estão negociando, vendendo. Não existe isso na palavra do Senhor. Está escrito na Bíblia. E muitas vezes o que está acontecendo? Estão trocando o evangelho de Cristo por rosas,
por sabonete, por óleo ungido, vassoura ungido. Esse dia eu vi um pregador, ele em vez de pregar a palavra de Deus, ele estava em cima do púlpito com um saquinho de cimento, pequenininho assim, saquinho de cimento, R$500, um saquinho de cimento, é muito caro, né, irmão? Um saquinho de cimento daquele não dá para você fazer nada. Aí vem outro pregador anunciando os broquinhos, que é para você construir a sua casa. Então você leva o cimento para casa, você leva o broco para casa, e outro vendendo um saquinho de cal. Quer dizer, e o apóstolo diz, então, naquela igreja, aquela congregação, denominação, onde o apóstolo Paulo já tinha anunciado, já tinha pregado, estava havendo o quê? Um distorcimento da palavra de Deus. Tem como adulterar, tem como aumentar? Tem. Então estão trocando a palavra de Deus, estão pregando outro evangelho, e as pessoas não vão atrás do evangelho. Não vão atrás, porque muitos pregadores também são ignorantes, não estudam, não se aprofundam para buscar o verdadeiro conhecimento da palavra do Senhor. Então, fica fazendo o quê? Barganhando. Não entre nessa. Vá para um lugar onde se ministre verdadeiramente a palavra de Deus, onde não se negocia com a palavra de Deus, onde não se troca, onde não se barganha. Então estão trocando a palavra de Deus por sabonete. Se eu vi um pregador vendendo um sabonete, R$1.500, vendendo a fronha para você dormir em paz, né? Irmão, o sangue de Cristo tem poder. Espera aí, se essas coisas têm tanto poder de fazer algo na nossa vida, por que que Deus enviou Jesus Cristo? Então não precisava Deus ter enviado a Jesus Cristo, porque se a vassoura faz efeito, se o sabonete faz efeito, se a água ungida, se o óleo, se a rosa, se o travesseiro, se a meia de pé, vendendo meia de pé, vendendo um lençozinho, vendendo um lenço, é o lenço de Paulo, mas não tem nada a ver com isso. Estão vendendo até a sombra de Pedro. Isso é pura verdade. É um evangelho místico. A Bíblia nos fala que estão negociando a glória de Deus, a palavra de Deus. Então Apocalipse nos fala, 22, 18 e 19, que se alguém acrescentar qualquer coisa sobre esta palavra e você passar da creta a ouvir, você vai ser amaldiçoado. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 2. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Então tem que alguém que falsifica. Falsificar é acrescentar, é adulterar, é aumentar, é falar aquilo que não condiz nas Sagradas Escrituras. E as pessoas hoje, em muitos lugares, não estou dizendo que é todos os lugares, não estou aqui generalizando, mas existe alguns lugares que as pessoas são enganadas. Muitos pregadores são lobos, são mercenários, não estão se pregando mais a palavra de Deus, estão colocando copo de água, sabe? Leve o sal ungido, leve o açúcar ungido, leve o arroz ungido. Não, leve Jesus para sua casa. Leve Jesus na sua vida, leve Jesus no seu coração, leve Jesus dentro de você. O apóstolo Pedro, quando ele chegou na Porta Formosa, que o mendigo estava pedindo esmola, ele disse: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Ele apresentou Jesus. Filipe, quando ele pregava em Samaria, ele não apresentava, não leve a rosa mística, não leve o sal, leve a água ungida, leve Jesus. Você tem que aprender uma coisa, que a palavra de Deus, ela salva, ela cura, ela liberta, ela restaura, ela restitui, ela renova, ela coloca você na presença de Deus. A palavra de Deus, ela leva você até as mansões celestiais.
Jesus Cristo, ele era o representante de Deus, representante do céu, representante da salvação, da libertação. O apóstolo Paulo, os discípulos, os apóstolos, quando eles pregavam a Cristo. Ele não pregava a rosa, o óleo, a água. Então a Bíblia nos fala antes, 2 Coríntios 4:2, antes, rejeitando as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Tem pregador que ele é astuto, ele falsifica a mensagem, ele acrescenta a mensagem, ele não fala a verdade. Falsificar é falar a inverdade, falar aquilo que não está dentro do texto e do contexto das Sagradas Escrituras, e isso é pecado. Nós somos chamados para ser pregadores do Evangelho, levar a palavra de Deus aos corações dos perdidos. E as pessoas, quando vão, irmão, já vão preparadas para barganhar com o Evangelho. E o pregador gosta disso. Olha o que ele diz mais. E assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade, pela manifestação da palavra. Então, meu querido, minha querida, pregue a palavra, ou vá para uma denominação onde o pregador, o evangelista, ou pastor, o presbítero, ele exponha verdadeiramente a mensagem. A mensagem tem que ser cristocêntrica. Não é a rosa, não é a vassoura, não é o sal, não é o sabonete, não é a meia, não é nada, não, é a palavra de Deus. Manifeste. O pregador ele tem que expor a palavra de Deus aos ouvintes, para que entenda, compreenda e verdadeiramente se arrependa. Os pregadores hoje não falam mais de pecado. Está difícil hoje você ver uma ministração sobre o pecado, mas o pecado tem levado a muitos para longe de Cristo, para longe de Deus. O pecado está aí na face da terra, e as congregações, as denominações, os ministérios estão cheios, abarrotados. Tem ministério hoje, tem congregação que parece até uma boate. Parece até uma boate. É luz negra, é luz neon, é aquela luz bem ofuscada, né? Bem marrom, bem lilás, piscando, é aquele pisca-pisca, é o povo pulando, é o povo gritando, é o povo rodopiando, é a negociação e a salvação. Parece que é pecado hoje em dia falar no pecado. Certa feita eu fui pregar no ministério, me chamaram, me convidaram, e eu falei para o pastor, pode falar em pecado aqui? Pode revelar dentro da Escritura o poder do pecado? Irmão, traga uma palavra de incentivo, traga uma palavra que alegra o coração, que adianta o pregador trazer uma palavra de avivamento, de alegria, de incentivação, mas a sua alma é para o inferno. Não adianta nada. Estão distorcendo ainda. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, olha o que é que diz. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. 2 Coríntios 2,17. Então, quer dizer, existe o falso profeta, existe o falso pregador, o falso ministro. Ele difunde, ele distorce a palavra do Senhor. Paulo está dizendo, porque nós não somos como muitos ministros falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Não tenha medo de expor a verdade, não tenha medo de expor o Evangelho, não tenha medo de expor a palavra de Deus, não tenha medo de apresentar a palavra de Deus, mas não falsifique, não minta para o rebanho, não minta para as ovelhas. Você vai dar conta da palavra que você prega. A Bíblia diz que por tuas palavras tu serás justificado, e por tuas palavras você será condenado. Mateus 2,36. Porque por tuas palavras você será justificado, e por tuas palavras você será condenado. Conforme a ministração,
Evangelho não é coisa séria, e as pessoas estão brincando com o Evangelho, não estão dando crédito, não estão dando ouvido, não prestam atenção, e muitos pregadores estão barganhando, estão negociando o Evangelho, estão barganhando. O próprio Jesus, quando chega no templo, ele disse: a minha casa é casa de oração, não é casa de venda, não é casa de negócio, mas vocês a transformaram em covil de lobos, em covil de salteadores. Lugar que era para orar, não orava mais. Lugar que era para ministrar, já não ministrava mais. Aquele mesmo templo que Salomão tinha erguido. E quando Jesus chega lá, modificaram o ritual da adoração, aquele costume que tinha. E o Senhor disse para Salomão: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então estarão abertos os meus ouvidos, os meus olhos, para ouvir orações, para ver. Porque eu santifiquei esta casa. Esta casa é casa de oração, é casa de ministração, é casa de adoração, é casa de louvor, mas transformaram em covil de salteadores. E Jesus chega ali, ele faz uma razoagem. Então o apóstolo Paulo diz: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo. No seu ministério, os pastores ainda falam de Cristo, fala de pecado, fala de salvação, fala de vida eterna. Não se fala mais de vida eterna. Leva a rosinha para casa, leva o sal para casa. Tudo hoje é ungido, é a rosa ungida, é o sal ungido. Irmão, parece que estão brincando de salvação e brincando com a palavra de Deus. Então, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. 2 Pedro, capítulo 3, 15 e 16, olha o que é que diz: e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes tossem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. O que é indouto? Ignorante, inércio, inconstante, não tem segurança. Indouto é a pessoa que é ignorante nas escrituras, não busca, não lê, não se aprofunda, não busca o conhecimento. Por isso que o apóstolo Pedro disse: antes que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça. Então, a pessoa falta de estudo das Sagradas Escrituras. Então, qualquer pessoa engana. Por isso que Jesus disse que os falsos profetas, os falsos pastores, os lobos, devoradores estão aí. Acautelai-vos, porém, dos falsos pastores que vêm até vós, enganando, vêm como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. 2 Pedro 2,2, olha o que é que diz: desejais afetuosamente como menino, novamente nascido, o leite racional, não falsificado, para que por eles vá crescendo. O leite racional é o leite materno, é aquele leite que dá segurança, é aquela palavra boa, é aquela palavra que edifica. A mãe, o recém-nascido, ele sente desejo de mamar. Se a mãe der um leite que não seja o materno, essa criança vai se criar uma criança fraca, desnutrida, magra, seca. Qualquer coisa atinge ela, qualquer doença pega ela. Mas uma mãe que alimenta o seu filho com leite materno, aquele constante, aquele puro, o leite que não é falsificado, é o leite que sai das entranhas da mãe, sai do coração, sai do sangue da mãe. Essa criança, ela se cria, nasce uma criança sadia, uma criança forte. Fica difícil a doença pegar. Agora diz Pedro: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional. É aquele leite que sustenta, é aquele leite que vigora, que traz cálcio, traz vitamina para os ossos. Quantos crentes desnutridos com a palavra de Deus? Quantos crentes fracos com a palavra de Deus? O leite racional, não falsificado. O leite falsificado, ele deixa a pessoa triste, caída, batida, fraco, falsificado, para que por ele vá crescendo. A pessoa que cresce com leite falsificado é um crente fraco, é um crente desnutrido.
qualquer coisa abala ele, qualquer coisa derruba ele, qualquer coisa pega ele, mas o leite racional não. Então a mãe pega a criança e bota para amamentar, é o próprio leite, o leite racional, é o leite que é puro, a palavra que é pura, a palavra que vem do coração de Deus. Então o crente vai crescendo com o leite racional, é aquela palavra que traz segurança, que edifica. Amém, meus amados? Vamos lá mais. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Olha o que é que diz. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. É o crente terreno, é o crente indouto, né? Que só pensa nas coisas daqui. E quando se começa a falar a verdade, quando começa a trazer uma palavra do céu, uma palavra de confiança, uma palavra de segurança, muitas pessoas hoje vão para a congregação porque tem opção, mas muitos não vão para ouvir a mensagem, e muitos já não tem mais a mensagem, perdeu-se na mensagem. Porque a Bíblia diz, irmão, se você começar a ouvir outro evangelho que não seja segundo as escrituras, você está sendo amaldiçoado. E quem está pregando está sendo amaldiçoado e está trazendo maldição para si também. Então todo aquele rebanho que ouve uma mensagem que não é cristocêntrica, que não é segundo as escrituras, é amaldiçoado. E aí? Que tipo de evangelho nós estamos ouvindo? Que tipo de evangelho nós estamos pregando? Que tipo de evangelho estão pregando por aí? Eu agora vi de manhã. Leve a rosa ungida. Não, irmão, ei, vem cá. Leva Jesus para a tua vida. Coloca Jesus na tua casa, no teu coração. Por isso que Josué diz: eu e minha casa, eu e minha família, nós serviremos ao Senhor. Eu e minha casa, eu e minha família, nós serviremos ao Senhor. Cornélio, ele servia ao Senhor, todo ele, a sua casa, a sua família. Então o Senhor disse: se tu creres, será salvo tu e a tua casa. Quem salva não é a rosa, quem salva não é o sabonete, quem salva não é o açúcar, não é o sal. Quem salva não é a vassoura, é Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que veio da glória. Ele deu a vida por mim e por você. Ele morreu na cruz do Calvário. Foi morto, mas ressuscitou no terceiro dia para nos trazer paz, para nos trazer vida, para nos trazer vida eterna. E é o único Jesus que perdoa pecado. Não é a vassoura que perdoa pecado, não é a rosa, não é o sabonete, não é o óleo, não é a água, não. Quem perdoa pecado ainda é o Senhor. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, ele não mudou. Mas muitas pessoas estão trocando a salvação, estão trocando o evangelho por Barrabás. Trocaram Jesus por Barrabás. Assim estão trocando o evangelho por as coisas dessa terra, por coisas banais, coisas que não trazem segurança. Igual Jó disse: nu do ventre de minha mãe eu saí, e nu eu tornarei para lá. Você está entendendo, meus amados irmãos? Então é isso que o apóstolo Paulo está trazendo para nós. É isso que o evangelho hoje. Cuidado aonde você está sendo ensinado. Cuidado com quem está ensinando para você. Se você está em um determinado lugar que não se prega verdadeiramente a palavra, que não se ensina a palavra genuína, cai fora. Vá para um lugar onde você não seja amaldiçoado através da própria palavra. Está escrito na Bíblia: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja maldição, seja amaldiçoado, seja anátema. Muitas pessoas estão em lugares aí, estão sendo amaldiçoados, porque não estão ouvindo corretamente a palavra de Deus. E quem está no púlpito, está com a palavra, a Bíblia, não está manifestando e nem está expondo verdadeiramente a palavra de Deus. Na sua congregação, eles têm trocado o evangelho por rosa, têm trocado o evangelho por envelope, têm trocado o evangelho por dízimo, têm trocado o evangelho por oferta, têm trocado o evangelho por voto. Faça um voto, tem trocado? Então é anátema, é maldição. Se estão trocando o evangelho por coisas banais em cima do púlpito,
fazendo com que você compre, fazendo com que você leve para casa, você está sendo amaldiçoado, porque é o nosso dever, é o nosso direito, é a nossa obrigação expor a palavra de Deus, trazer a palavra de Deus aos corações das pessoas, e principalmente dos perdidos, principalmente dos que estão sendo enganados. Muitas pessoas, meus amados, estão sendo enganados por homens que se dizem de Deus, dentro do próprio ministério, dentro da própria denominação, congregação. Leva aqui um copo com água, coloca o copo com água aí, irmão. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que crê em Deus e que se aproxima de Deus, crê que Ele também existe. Você está entendendo? Você não vai ver no Jesus fazendo nada disso. Você não vai ver os apóstolos apresentando nada deste mundo. Não, irmão. Eles apresentam a Cristo. Eles trazem o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, o Evangelho da confiança, da vida eterna, o Evangelho que revela o passado, revela o futuro, revela o pecado. Hoje em dia parece que virou pecado falar do pecado. Mas quando se trata de barganha, o povo vai correndo. Muitos lugares estão lotados, estão cheios. É porque você não está ouvindo o Evangelho. Você está ouvindo o Evangelho? Alguém está pregando o Evangelho para você? Você tem aprendido com Jesus Cristo? Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas. Você é uma pessoa descansada? Você é uma pessoa que contém paz? O Evangelho tem feito efeito na sua vida? E a Bíblia ainda me diz mais, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É o Evangelho da salvação. Então, pastor, pregadores, prega o Evangelho que salva, que cura, que liberta do mundo, do pecado, das heresias. Hoje está muitas heresias, estão difundindo o Evangelho do negócio, da barganha, do tome lá e me dê cá. Não é assim, meu irmão? Então, cuidado. A Bíblia diz: assim como já vos dissemos, quer dizer, eu já tenho pregado. E os Gálatas, olha aqui, está dizendo assim: maravilho-me de que tão depressas passasses daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Quer dizer, alguém, o qual não é outro, mas alguém vos inquieta ou transtorna e quer transtornar o evangelho de Cristo, quer dizer, mentindo. Então alguém estava fazendo a cabeça dos Gálatas, daquele povo. Alguém estava mostrando outro evangelho que não era o evangelho de Cristo. E Paulo já tinha anunciado, Paulo já tinha pregado sobre o cuidado. Vocês tomem cuidado, porque vai aparecer pregadores falsos, fingidos, igual o apóstolo Pedro disse em 2 Pedro 2:2, que farão negócio de vós com palavras fingidas, fazendo negócio, barganhando. Não é o evangelho de Cristo. Esse aí não é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho de... Aparecer muitos falsificadores da palavra do Senhor. Amém? Então que Deus te abençoe grandemente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz, que Deus abençoe. Fique todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.